E eu vou falar justamente sobre a questão educacional. Uma matéria bastante repercutida nos jornais de ontem e de segunda-feira, e foi também fruto de alguns debates em alguns programas de rádio e televisão, sobre uma pesquisa do IBOP, que foi encomendada pelo Todos pela Educação, que mostra que quase 50% dos professores não recomendariam a profissão de professor para os seus alunos. E algumas pessoas acharam muito estranho isso, assim, como os professores não recomendam a própria profissão. Aqueles que estão dentro do processo da educação, aqueles que estão dentro das escolas públicas, país afora, e aqui no estado, e aqueles que são professores também das prefeituras, sabem explicar muito bem por que quase metade ou cerca de metade dos professores não recomendariam aos seus alunos que fossem professores também. Porque se não é a profissão mais marginalizada e desqualificada e ignorada pelos governos, está entre as que mais sofrem com o descaso do poder público. Professores da rede estadual e da rede municipal têm um salário médio que mal chega a R$2.000. Em vários municípios nem chega a R$2.000. Aí você imagina um país onde você tem um auxílio moradia para juízes que é de R$4.300, mas o salário do professor não chega a R$2.000. Você tem auxílio alimentação de desembargadores, conselheiros de tribunal de contas, procuradores, juízes, que o ticket de alimentação é de R$1.900, quer dizer, é o salário do professor. Então, como? Se além dessa questão salarial, porque isso não responderia a tudo, as péssimas condições de grande parte das escolas. Eu visitei aqui no estado 255 escolas. E as escolas não têm ar-condicionado nas salas, são mal ventiladas. Grande parte das escolas não tem laboratório de ciências naturais. Algumas escolas nem biblioteca tem, a maioria tem problema com rede de internet, com rede elétrica. Hoje a questão da violência está indo para dentro das escolas. Professores são ofendidos muitas vezes por alunos. Já tem casos hoje de violência física mesmo contra o professor. Então como e sem se vislumbrar que assim, tá ruim agora, aquilo que eu converso muitas vezes com os professores quando eu visito as escolas, assim, olha, hoje a situação está muito ruim, mas está em andamento um projeto que daqui a 2, 3, 4 anos a realidade do professor vai ser muito diferente dessa que é hoje. Não existe essa perspectiva. É um profissional que entra com todos esses problemas que eu estou relatando aqui e que sabe que esses problemas tendem a piorar, inclusive. Não há realmente como um professor estimular um aluno a ser professor. Como? Com que argumento? Olha, seja professor para você ganhar mal, para você trabalhar numa escola que não tem estrutura, um governo que não está nem aí para você, a educação não é prioridade nem no município, nem no estado, nem na federação. Com que argumento um professor estimula o seu aluno a ser professor? Ele não tem esse argumento. O Plano Nacional de Educação, e por extensão, o plano estadual e os planos municipais de educação, em uma das suas metas, prega que até 2022, antes do término de vigência do plano, que é 2024, a média salarial de um professor deveria ser a média salarial das demais profissões com a mesma formação. A discussão para se chegar a isso deveria ter começado em 2016 nos estados e nos municípios. Os prefeitos e os governadores estão fazendo ouvidos de mercador, como se não fosse com eles, como se eles não tivessem assinado e sancionado os planos estaduais e os planos municipais de educação,
que são leis, mas que todo mundo sabe que não serão cumpridos. Infelizmente, o plano nacional e os planos estaduais, assim como os planos municipais, eles não prevêem punição para os gestores que não cumprirem pelo menos grande parte daquelas metas. Então realmente fica muito difícil mesmo que professores incentivem os seus alunos a serem professores, a abraçarem essa profissão. Porque hoje a situação do professor é caótica, sobretudo nos estados e nos municípios. Agora, o pior é você não vislumbrar que isso vai melhorar em um curto espaço de tempo, né? Que daqui a 3, 4, 5 anos, ou antes da pessoa aposentar, ela vai ter uma condição de trabalho muito melhor, ela vai ter uma condição salarial muito melhor. Hoje, vários professores têm que enfrentar 2 ou 3 jornadas de trabalho para tentar ter uma vida minimamente digna ali, com um salário um pouquinho maior. Então, essa questão educacional, ela é crônica, mas agora que nós nos aproximamos das eleições, novamente educação vai ser prioridade, novamente todos os candidatos vão dizer que vão se compromissar com a educação, novamente todo mundo vai dizer que vai se compromissar com os planos nacionais, com o plano nacional, os planos estaduais, todo mundo vai ser no dia seguinte que terminar a eleição, tudo voltar a ser como era antes. Ainda, voltando um assunto, agora mudando de assunto e voltando a um assunto que eu falei aqui há pouco tempo atrás, eu continuo muito intrigado com a questão da chamada central de vagas da Secretaria de Saúde. Aquilo não dá para confiar, não é uma questão... eu tinha falado sobre um caso concreto de um rapaz que está internado no Hospital Jones dos Santos, lá na Serra. E com o quadro dele, para ir para um hospital de referência de oncologia, que seria o Santa Rita. Há 3 semanas atrás, esse rapaz deu entrada lá, ele continua lá, não há a menor perspectiva de que ele será transferido, o caso dele é gravíssimo. Então, quem me convencerá que foi colocado na central de vagas um encaminhamento urgente para esse rapaz, que é o encaminhamento que ele tem dos médicos, para um hospital de referência? Isso foi há 3 semanas atrás. Não é possível que ele esteja nessa lista de central de vagas e com encaminhamento de urgência. Agora nós estamos ajudando a família a entrar com um pedido de liminar para que a Justiça solucione o caso. As pessoas têm falado o tempo inteiro, não dá para ficar judicializando. O que se faz quando você tem um ente numa situação gravíssima, atestado pelos médicos, que precisam de uma transferência urgente, passe 3 semanas e isso não é feito? A única solução que as pessoas têm é tentar, através do meio judicial, que isso se cumpra. É a única solução. Eu falei com o secretário de saúde o dia que ele veio aqui. Eu tenho uma desconfiança muito séria de que essa central de vagas faça uma seleção macabra. Ou seja, que alguém julgando que uma situação é complicada demais e que pode não ter solução, então coloca ali, mas vai protelando e tal. Se for uma pessoa idosa com problemas sérios também. Enfim, eu falei isso para o secretário de saúde e eu continuo afirmando que eu tenho sérias desconfianças. E o caso que eu estou relatando, que eu já tinha relatado aqui há 3 semanas atrás, antes do recesso, continua pendente. Ou seja, se o caso desse rapaz não é grave, então eu não entendo o que seja. Portanto, como eu disse, nós vamos tentar entrar com uma ação no Ministério Público para investigar como funciona a central de vagas da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, presidente.